Muito bom dia, senhoras e senhores, tudo certo? Quem fala com vocês, Bruno Mazzoni, hoje dia 9 de abril de 2020. Vamos lá começar mais um café com traders e investidores, sempre falando sobre os índices, sobre os futuros e depois terminando com o que aconteceu com a bolsa ontem e o seu fluxo estrangeiro. Hoje tem novidade, hein? Fique até o final porque os estrangeiros compraram B3 à vista finalmente, tá? A gente vai mostrar para vocês já. Bom, vamos começar com os índices no mundo afora. Eu trago para vocês aqui S&P, Dow, DAX, Reino Unido, Japão e China. Então aqui nós temos o S&P, bem como o Nikkei japonês, na estabilidade barra queda. O restante tudo no verde. Então hoje deve ser um dia com leve alta se continuarmos assim. Já vou pular aqui para os índices futuros para a gente realmente ver como que o nosso índice, o Ibovespa, contrato futuro vai abrir, que é muito importante. Sei que vocês ficam sempre ligados, mas o mundo negociando à vista, aqui os índices à vista estão para positivo, somente dois aqui entre estáveis, negativo, certo? Muito bem, vamos passar aqui para energia, petróleo, importante, nosso driver, petróleo bruto, leve, né? Está sendo negociado a 26 dólares, subindo, continua a subida, tá? Continua a subida aqui, bem como continua ainda bem a subida do Brent. Esse cara aqui é o mais importante para Petrobras, PetroRio, Enalta, todos vocês que se posicionam em ativos que extraem petróleo, refinarias, aqui é muito importante e esse está muito próximo do nosso preço mágico, tá? 35 dólares realmente estabiliza a nossa maior empresa nacional, que é a Petrobras. Ela para de pagar para produzir, tá certo? Começa a ficar também interessante no flat, ali no neutro, para interessante de 35 para cima, tá certo? A gente quer ver 50 dólares de novo, a gente quer ver 45 a 50 dólares, é o preço aparentemente de equilíbrio, né? Ano passado chegou a bater 60 dólares, então é importante que esse preço aqui não volte para baixo de 30 dólares por barril, tá certo? Então aqui notícia boa, uma super alta, tá? Deve impactar a nossa bolsa positivamente, pois, né, a Petrobras tem um peso enorme no nosso índice Bovespa. Então aqui, mais os à vista sendo negociados, eu por enquanto acredito na bolsa com uma leve alta. Não é aquela super alta, mas é uma boa onda de otimismo, com o pessoal diminuindo a produção do petróleo, diminuindo a oferta, aumentando o preço. Aqui para nós do Brasil impacta bastante, porque nós temos a Petrobras, tá certo? Isso deve levar o índice junto. E lá fora, um dia positivo para neutro, tá? Isso é interessante. Ontem estava neutro para negativo, chegou a virar à tarde, né? E aí o índice chegou a subir. Se não me engano, nosso índice fechou 3% ontem. Já a gente vai dar uma olhadinha. Vamos agora, antes dos índices, vamos para os metais, para você que gosta da Vale. Então, pela primeira vez aqui no Café com Traders, a gente tem uma alta substancial do minério de ferro da noite para o dia, interessante aqui. Então mais de 1% de alta, 1,18% de alta, quase $1 aí de variação. Isso é importante também para outra blue chip, tá? Então países commodities aí, países que vendem commodity, principalmente estou falando aqui de petróleo e minério de ferro, acordam contentes, tá? Porque a exportação, dólar alto, mais o preço do minério junto, o preço da commodity subindo, ótimo, tá? Tendão de Aquiles do Brasil, petróleo, minério de ferro é um deles, celulose também a gente exporta, e grãos e proteína. Então é importante a gente dar uma olhadinha no agrícola. Quando a gente chega no agrícola, nós temos o café, que não tem mais protagonismo, mas existe, a gente vende bastante café ainda, em estabilidade, porém algodão, que também não tem protagonismo, mas nós vendemos, subindo, soja, aí sim, protagonismo, subindo, açúcar, trigo, não tanto, mas para os hermanos aqui, também estável, subindo, e aí o milho subindo também, aqui a gente tem protagonismo, o açúcar também, tá? Então tudo subindo nas commodities, tirando açúcar e café que estão caindo, mas quase neutro, né? 0,10% para um, 0,08% para outro. Então a gente tem países que exportam commodities acordando contentes, pelo menos na visão do mercado financeiro. Tá certo, galera? Bom, vamos lá.
Aqui eu trago para vocês uma tela um pouco diferente, onde eu pesquisei os futuros de proteína, que são importantíssimos. Então, os dois aqui, tanto gado de engorda quanto suínos magros, tá certo? Esses não, esses estão vendedores hoje, a não ser o gado de engorda. Então aqui 4% para cima, o gado, tá certo? O arroba do gado, se não me engano, às vezes nós chamamos aqui, eu preciso pesquisar, mas eu acho que é. E os porquinhos, esses não, esses estão em depressão aqui, caindo, 2,27%. Então, para as ações de proteína, eu tenho na minha carteira, por exemplo, a Minerva, ela vai estar aqui, temos que olhar o balanço dela e também a porcentagem de vendas de gado para suínos. Hoje vai ser um dia positivo para o gado, nem tanto ou não positivo para os suínos, tá certo? Então, é importante. Quando os dois estão verdinhos aqui, é pancada para cima, sem dúvida nenhuma, porque nós, a maioria das empresas aqui do Brasil, exportamos gado, suíno e carne de frango, tá certo? Aqui, aves, né? Eu não consigo ter este dado aqui. Eu tenho só suínos magros, gado de engorda, temos também gado em pé, tá certo? Quem manja aí sobre esse tipo de diferenciação entre gado em pé e gado de engorda, deixe nos comentários. Eu vou fazer uma pesquisa caso ninguém se pronuncie, para que eu entregue informação completinha para vocês. Mas de fato o gado está subindo, tá certo? E os suínos estão descendo aqui, 2,27%. Eu vou tentar correr atrás das nossas aves, tá? Que é importantíssimo também para nós aqui, não achei, tá? Bacana, vamos passar para o próximo. Bacana, agora eu trago para vocês os futuros, tá? Importante para a gente, deixa eu tirar um pouco do zoom, assim a gente enquadra legal aqui. Então ontem o nosso Ibov futuro fechou aí com mais 3% de alta, tá certo? Hoje os futuros mais importantes eu trago aqui Alemanha, Japão, Estados Unidos, tá? Basicamente esses carinhas aqui, lembrando que Reino Unido replica muito bem a City de Londres, replica muito bem Wall Street nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos nós temos um dia lateral barra queda nos futuros. Isso contrapõe um pouco o índice aqui fechado, tá? Então, é importante saber que para a abertura do nosso índice aqui deve abrir de novo de uma maneira lateral. Então, para o índice futuro, quem opera mini índice que abre às 9 horas de horário de Brasília, tem uma grande possibilidade de ter o índice abrindo a abertura do mercado aqui lateral, tá certo? O mesmo movimento parecido com ontem, né? Lateralmente, não tendo aqui uma tendência muito clara, nem de baixa, nem de alta, tá certo? Mercados terminaram o dia de ontem contentes, né? Neutro para contentes. Hoje deve abrir aqui o nosso futuro às 9, lateral. Lembrando que os Estados Unidos aquecem as turbinas do mercado à vista a partir das 10h30. Tá certo? Então isso, para quem opera a abertura do mini índice, deve ser um dia lateral. Nós temos os gringos aqui, principalmente Estados Unidos, a lateral barra queda, tá certo? Por isso que eu estou dizendo, para fundamentar o meu argumento. Já a Ásia, né? Japão aqui, protagonista em leve alta, mas também aqui, ó, bem neutro, quase estável. Mesma coisa Europa no DAX. Tá certo? Isso traz para mim uma abertura do nosso futuro, muito provavelmente sem tendência, tá? Lateral. Tá? E aí vamos esperar a abertura dos gringos, principalmente Estados Unidos, para ver se a gente toma alguma tendência para o intraday. Ontem a tendência de alta veio pós-almoço, hoje aparentemente deve ter a mesma expectativa, só não sabemos se vai ser de alta ou se vai ser de baixa. Eu creio que a abertura será sem tendência, lateral. Bom, fluxos para vocês. Nós temos aqui índice futuro do Ibov. Índice futuro começa o quê? A apertar a venda, tá? E, por incrível que pareça, esse é o jogo dos gringos. Então eles começam a vender índice futuro e vocês vão ver logo logo que foi o primeiro dia de fluxo comprador no nosso mercado à vista ontem. Então aqui atualizado dia 8, hoje é dia 9, então saldo do dia foi de venda. Tá, perdão, o saldo já está vendedor, né? Não conseguiu ser positivo, mas o dia também foi de vendas. Então isso corrobora para uma abertura do nosso futuro um pouco chatinha aí, lateral, até com um viés leve de queda, tá certo?
Bom, saindo do nosso índice futuro, que eles voltam a crescer nas vendas aqui, no saldo diário, nós vamos para o dólar também, vendendo dólar. Então, se eles vendem dólar, vende índice futuro, sobra para a hedge só a compra do nosso juros ou a compra da nossa bolsa? Bem, eu acho que eles devem estar fazendo isso. Se continuar com essa tendência, gringo vende dólar, vende índice futuro de dólar e vende índice futuro de índice e compra ações e compra juros, tá certo? Então esse é o game que me parece ser o playbook de abril e maio, tá? Então aqui a gente vê um aumento de venda no dólar e o saldo continua negativo. Juros, contrário, tendência que era mega de venda começa a ser quase zerando, tá? Então vamos ver se a gente continua com essa subida nos juros, gringos comprando o contrato futuro de juros. Terminamos com o índice Ibovespa com a primeiro saldo positivo. Bom, de um dia para o outro. Tá? Ainda é muito negativo, mas de um dia para o outro rolou uma compra bem interessante. Isso quer dizer o quê? Aqui é o preço do Ibov. Tá? Então a precificação do Ibov, uma rápida análise aqui, subiu bastante. Tá? Do fundo aqui nos 60 e poucos mil até quase 80 mil. Sem fluxo gringo. Aqui no topo, entre essa corrida, teve o primeiro fluxo gringo. Isso é bacana porque um possível pullback com a continuação de gringo comprando é um bom sinal, na minha opinião, sempre minha opinião, que esse cara aqui vai ser uma boa oportunidade de compra, tá? Se gringo continuar nessa toada de comprar juros, comprar bolsa à vista, vender futuros, tá? Aí é legal para ações, péssimo e não tão legal assim para os contratos futuros, que sempre vão ser voláteis ali, sem tendência, ou até vendedores, tá? Pois bem, feito isso, nós vamos aqui para aquele resumão das maiores altas, tá certo? Mas antes de olhar para vocês as maiores altas, vamos dar uma olhadinha como foi o fechamento de ontem, tá? Fechamento de ontem por setor. Esse é o momento do vídeo que você dá um pause e dá uma olhadinha aqui em todos os segmentos, todos os setores da bolsa. Dê um pause e olhe como foi essas grandes variações do dia, tá? Esse é o momento que você dá um pause no vídeo para ver como que foi aquele resumão da bolsa. A Blue Star, né, o Gui disponibiliza para a gente esse resumão para vocês estarem olhando setor por setor, ação por ação. Beleza, feito pause, vamos voltar para as maiores oscilações, começando com as empresas que foram mais negociadas. Então aqui o destaque do dia vem para a Cielo. Tá? Então a Cielo ganhou um belo volumão aqui e uma bela oscilação de 22% positivo. Tá? Me deixou na praia, estava com uma ordem, se não me engano, em 3,75, não tocou lá, infelizmente. Tá? Mas Cielo entra aqui, Cogna ainda performando, tá? Exatamente próxima do alvo onde eu saí minha parcial. Quem sabe ela não belisca os R$6, que é a próxima região, 5,11 e R$6. A Cogna, disclaimer feito, tenho ativo nela. E a Gerdau também aparece por aqui. Gerdau, lembre-se que o minério de ferro está negociando no campo positivo, sendo valorizado. Então aqui pode ser um sinal de que o setor vai receber uma semana, né, ou um dia somente. Interessantíssimo. Hoje as coisas são positivas para o setor de minério de ferro. Tá? O resto já é clássico aqui nosso. Tá? Maiores altas, vamos dar uma pesquisada aqui. Quem subiu quanto? Opa, vou parar na home ali. Então maiores altas eu dou aqui a Cielo de novo, a positivo. Então a positivo acordando, né, depois de um bom tempo. JSL também, tá? Ações de grande porte aí que vocês gostam bastante. VVAR voltando para o preço do Klein, tá? Ou do Klein, a R$5, tá certo? E a Home também mandando bala aí em mais de 10% de alta. Então ontem teve boas altas e vários destaques, né? Vários destaques. Muito bem. Maiores baixas, quem que eu vou trazer aqui de destaque negativo? Olha, não tenho nenhum destaque olhando aqui rapidamente para nenhum tipo de ativo assim que vai me deixar chateado aqui. Não tenho destaque para maiores baixas. Deem uma olhadinha na imagem lá da Blue Star, que tem um resumão de mercado. E por fim, eu convido vocês a assistirem o vídeo de hoje. Tá? O vídeo de hoje é sobre a digníssima MYPK, o nome mais esquisito das ações da bolsa, mas tá ela lá para vocês, ação barata com dividendo
yield de 7%. Fico por aqui, até o próximo. Tchau, tchau.